Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Ufa, vencemos. Vencemos 3 pontos lá na nossa tabela. Agora a gente vai começar, quem sabe, a manter essa sequência. Tomara, pra gente sair o quanto antes dessa zona de rebaixamento. O Vitória era um confronto direto que nós tínhamos. Vamos ter outro confronto direto agora na próxima quinta-feira contra o Corinthians, mas o primeiro passo foi dado. E eu digo pra vocês que o jogo de hoje ele trouxe mais esperança pro torcedor. E não é porque o Grêmio venceu simplesmente, não. É porque o Grêmio foi bem na partida, tá? O Grêmio mostrou um pouco mais de evolução. Eu vi, pelo menos, eu gostei do que eu vi hoje. E eu vou tentar te explicar o que eu vi dessa partida. Por exemplo, nós tivemos vários lances de construção. Construção até com um jogador que nós não tínhamos esperança nenhuma, que é o Natan Pescador. O Natan Pescador, hoje, ele foi o reserva do Cristaldo. Ele não foi o Cristaldo, mas ele foi o reserva. Ele tem menos qualidade que o Cristaldo, é verdade, mas ele conseguiu ajudar, ele conseguiu contribuir. O Natan hoje, na sua função de meio armador, ele conseguiu fazer por diversas vezes que o Soteldo virasse um centroavante, conseguiu fazer com que o Edenilson virasse um centroavante, com que o Pavon tivesse oportunidades também. O Natan, ele teve oportunidades também. Inclusive, um lance que o Edenilson perde, que é muito parecido com aquele que o Carbajo perdeu na partida passada, aquele lance de cabeça de frente pro gol que acaba indo pra fora, foi uma construção do próprio Natan. O Natan, ele entrega a bola pro Soteldo, o Soteldo cruza na área e o Edenilson, ele acaba mandando pra fora. O lance que o próprio Pavon, de frente pro gol, acaba perdendo ali, ele reclama que a bola quicou por conta da condição do gramado, foi uma construção do Natan. O Natan hoje, ele foi bem, e eu até achei injusta as vaias que ele recebeu quando ele foi tirado de campo, tá? Quando ele foi sacado de campo, o torcedor vaiou e tal, eu até achei injusta. Eu não tô, como é que eu posso dizer pra vocês, dizendo que o Natan é o melhor, não. Mas ele fez a sua segunda melhor partida com a camisa do Grêmio desde que chegou aqui. A primeira pra mim foi aquele jogo contra o Corinthians no ano passado, e hoje ele fez uma boa partida também, e justiça seja feita, o Natan jogou bem. Assim como o Edenilson, assim como o Soteldo também, tá certo que tem as suas individualidades ali, às vezes ele passa do ponto, mas é um pouco da característica do jogador. Ele conseguiu também fazer o primeiro gol do Tricolor. O Pavon, eu acho que o Pavon ainda está um pouco abaixo. O Pavon, ele vem tendo dificuldades, mas é um jogador importante ali, que briga também, que é um jogador que mantém, né, a defesa sempre preocupada. Então, assim, eu acho que o Grêmio hoje foi bem. Carbajo é outro jogador que jogou bem pra caramba hoje. Gostei do Carbajo. Por conta de preocupação, fica claro a questão do Kahneman. O Kahneman acabou, pra mim, ali foi pênalti, né? A arbitragem disse que a bola saiu, enfim. Aí vai ficar por conta da imagem, mas pra mim ali foi pênalti, a arbitragem acabou não marcando por conta da bola ter saído, segundo a justificativa do VAR. Mas fica a preocupação com o Kahneman agora, que saiu inclusive carregado, fez gelo ali no banco de reservas, depois ele sai mancando, enfim. A gente vai ter uma noção nas próximas horas sobre esta questão. Mas vamos falar sobre a entrevista do Renato, porque o Renato ele acabou explicando algumas situações importantes e plantou uma grande surpresa, uma grande dúvida na cabeça do torcedor tricolor. Nós vamos falar sobre algumas situações. A primeira delas, 2 situações importantes que nós temos como perguntas nas últimas horas. A questão de Gemerson e Rodrigo Caio. O Renato explicou sobre isso. Sobre o Gemerson, ele disse que o Gemerson sentiu um desconforto muscular nos últimos dias, mas que já está em treinamento e que fica à disposição para o confronto contra o Corinthians. O Gemerson sentiu um desconforto, né? Teve um probleminha muscular e tal, mas que logo já fica à disposição, pelo menos para o próximo jogo, segundo o Renato. O Rodrigo Caio, a situação ela é um pouco diferente. No treino da última quinta-feira, segundo o Renato, ele sofreu uma pancada. O Renato ele não disse em que lugar foi essa pancada, se foi no joelho, se foi uma parte da perna, onde foi, mas que inchou o local e que ele vem sentindo um desconforto, vem sentindo dores. Ele deve passar agora por avaliação nos próximos dias aí no departamento médico, e se essas dores acabarem diminuindo, e claro que o inchaço acaba diminuindo também, ele já fica à disposição para o jogo contra o Corinthians, mas por enquanto ele está em avaliação. 3 questões importantes, que são os 3 reforços que chegaram. Um deles também estreou hoje, o Arezzo. Cara,
Assim, ó, eu já fiquei iludido com o Arezzo, acredito que a maioria do torcedor também. O Arezzo entrou muito bem na partida. O lance do pênalti é uma construção individual dele, ele faz o pivô ali e ele ia sair, ele saiu, na verdade, né, de cara com o goleiro, só que ele acabou sendo derrubado. Então ali ele já mostrou que tem qualidade. O primeiro chute dele, que ele domina com a direita e chuta com a esquerda, tá certo que ele acabou não acertando o gol, mas ali também ele já mostrou uma qualidade. Enfim, eu fiquei iludido. O Renato, ele justificou que esses três jogadores que chegaram agora, o Arezzo, o Aravena e o Monsalve, são jogadores que estão bem abaixo na questão física. São jogadores que vão precisar passar por ritmo de jogo e isso eles só vão adquirir entrando durante as partidas. Eles não deverão sair como titulares, porque o Grêmio tem uma grande preocupação, que é a questão de queimar, torrar esses jogadores perante o torcedor. Até porque daqui a pouco eles não entram bem, porque os colegas estão num ritmo melhor, não conseguem acertar um lance daqui, outro dali, e aí a torcida já pode pensar que gastaram dinheiro, que torraram nos caras e tudo mais, e acabar torrando os jogadores e o clima ficaria complicado. Então eles têm esse cuidado de colocar os jogadores aos poucos daqui pra frente, para que eles vão pegando ritmo de jogo e fiquem à disposição totalmente de acordo com o resto do elenco. Sobre outra questão, Gustavinho. Muita gente pergunta, Diogo, por que o Gustavinho não é titular, não sei o quê. Então, o Renato ele respondeu sobre isso. A questão da resposta do Renato, ela é bem o que a gente já imaginava. O Gustavinho ele está abaixo na hierarquia do Soteldo. O Soteldo é o titular da função. O Renato disse, olha, o Gustavinho ele não joga, mas ele não é titular porque tem o Soteldo. O Gustavinho, quando ele joga, eu puxo o Soteldo pela direita, ou puxo ele pelo meio, ou boto o Gustavinho pelo outro lado, mas quem é o titular da função é o Soteldo. Então, a resposta para quem queria saber o porquê que o Gustavinho não joga, segundo o Renato, é porque ele tem o Soteldo para a posição, e claro que o Gustavinho acaba abaixo nessa hierarquia. Outro ponto importante, gente, que é sobre a questão de reforços, e aqui o Renato plantou uma grande incógnita na cabeça do torcedor, uma grande pergunta, a grande questão de quem é este nome. Porque o Renato ele diz assim, ó, o grupo não está fechado. O Grêmio está indo atrás de novos reforços, está indo atrás de outras possibilidades. E aí ele termina dizendo, acredito que vão até se surpreender com um nome. Calma. Bom, peraí. O Renato ele poderia ter parado com o Grêmio dizendo que o grupo ainda não está fechado, que o Grêmio está de olho nas contratações, está de olho no mercado, assim como disse o Bruno ontem, né, que o Grêmio está avaliando outras posições, de olho no mercado, sobre alguma possibilidade, algum jogador que fique livre, algo do tipo, normal, né, aquela função normal. Mas aí ele vai além, não, acredito que vão até se surpreender com o nome. Opa, peraí, aqui tem outra história. Porque o Grêmio nos últimos dias, o Grêmio teve no seu radar Bright White, teve o Alexandro e teve o Alonso, Marcos Alonso, lateral esquerdo. Peraí, será que é algum desses nomes? O presidente Alberto Guerra, ali na zona mista, foi questionado pelos repórteres. E ele disse assim, ó, abre aspas aí, logo chega aí, está muito próximo. Peraí, é outra história também. O Renato fala em um nome que pode surpreender. O presidente diz que logo chega aí, está muito próximo. Opa. Então é uma história que a gente vai ficar de olho por aí. Temos duas possibilidades aqui. Uma delas, que é uma informação que surgiu agora há pouco, que o Grêmio está de olho no lateral esquerdo do Olímpia. Mas aí não seria um nome de impacto, não seria uma surpresa, vamos dizer assim. Né? Acredito, pelo menos. Não seria uma surpresa. Eu tô falando do Facundo Zabala, né? Ele é lateral esquerdo do Olímpia, do Paraguai, um jogador de 25 anos, um jogador de 1,77 m, não é um jogador alto, mas é um jogador de corpo, um jogador mais na imposição física. Ele tem contrato por lá até dezembro de 2026. Ele tem 50 jogos na última temporada, 3 gols, 6 assistências. Ele ganhou mais notoriedade, foi na partida contra o Flamengo na Libertadores do ano passado, quando ele deu 2 assistências e o Olímpia acabou eliminando o Flamengo naquela ocasião. O São Paulo também monitora a situação desse jogador, mas por enquanto é só o que a gente tem, que o Grêmio monitora a situação, que o Grêmio buscou, fez uma sondagem, mas não tem um avanço. Bom, aqui um nome que não é aquele nome de impacto. Agora, um nome que voltou à carga nos últimos dias, um nome mais de corpo, um nome, né, que faria assim e tal, é o Bright White. O Bright White, o Grêmio já tinha feito uma proposta, segundo a imprensa lá da Espanha, né, o dinamarquês, 33 anos, lembra? Estava jogando no Espanhol, tem passagem pelo Barcelona, na última temporada jogou a segunda divisão do futebol espanhol. É um jogador que ele estava muito próximo de fechar com o Olympiacos,
Ele chegou a viajar para Atenas na última semana, mas acabou algum problema por lá, enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Ele voltou para Barcelona e o Olympiacos saiu da história. Bom, ele ia dar uma olhadinha em outras propostas. Daqui a pouco, numa dessas, o Grêmio entrou e aí o Grêmio pode estar de acordo com o dinamarquês. Quem trouxe até uma possibilidade aí, já não é bem uma confirmação, mas é uma informação que a gente pode chegar aí nessa história toda, foi o Diego Torres, o colega Diego Torres agora há pouco. Ele conseguiu uma fonte, conversou com essa pessoa que faz parte lá do Grêmio e tal, e essa fonte disse para ele, ó, grandes possibilidades de ser o Bright White. Grandes possibilidades. Bom, então aqui a gente parece que está chegando de acordo que seria o Bright White, esse grande nome, essa grande surpresa que o Renato disse na coletiva. Vamos acompanhar, vamos ver, eu tô de olho, qualquer coisa te trago aqui no canal. E aí, Bright White, seria esse grande nome, esse nome surpresa, ajudaria bastante o Grêmio nessa história toda? Tá de acordo com essa contratação? Ou tu acha que não? Comenta aqui embaixo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia aqui no canal. Vencemos e é isso que importa. Até a próxima!